essa bola eu posso bater rasteira. Quando eu chego no fundo, se eu bater rasteira, esse passe tem que ser para trás. Eu não posso jogar porque você, como zagueiro... A vantagem que às vezes a gente tá na TV, você, assim, o teu subconsciente deve cobrar, tu deve ficar calado porque você é um gentleman, porque o cara recebe a bola, ela chega, e ela tá pronta pra ele cruzar e ele dá uma dominadinha pra pegar mais confiança pra bater. Pô, tu fazia isso como poucos, né, cara? A bola chegava e tu já batia. Errava, claro que errava, mas... Tinha, claro. Na Copa de 94, é muito legal. Na Copa de 94, eu errei a maioria dos cruzamentos. Mas eu sabia que eu era muito bom naquilo. E eu não deixava. Por isso que quando o Galvão, né, falava assim, Jorginho, pelo alto não dá. Por favor, tá na hora de entrar o Cafu. Aí ele até... Eu já tive uma conversa com ele. Ele falou, pô, você ficou chateado? Eu falei, não, cara, não fiquei chateado. É assim, é normal a gente assistindo o jogo. Eu falei, caramba, né? Ele falou que tem que colocar o Cafu e tal. Mas eu tava bem demais. Infelizmente, acabei machucando. E o Cafu hoje tem 3 finais de Copa do Mundo por causa da minha contusão. Porque ele jogou naquele jogo. Isso aí. Né? E que é maravilhoso isso. A gente falou até no grupo que a gente tem de 94. Falou, pô, como é bom. Às vezes a gente não consegue entender algumas coisas ruins que acontecem com a gente, mas que vai abençoar uma outra pessoa. E o cara hoje é final de Copa... Pô, 3... É o único no mundo que tem 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, mas eu sabia que eu era muito bom para cruzar. E isso é muito legal, falando para os laterais, por exemplo. É difícil às vezes, por exemplo, porque o cara precisa perceber o que ele pode fazer. Por exemplo, se eu pego uma bola, para entender direitinho, vamos supor que isso aqui é a entrada da área, tá? Eu tô aqui do lado direito, isso aqui é a entrada da área. Tô chegando aqui, eu posso bater essa bola rasteira em velocidade. Por quê? Porque todo zagueiro, os zagueiros, a linha de defesa, os 4 homens de defesa, ou 5, depende da linha, ele tá indo de encontro ao gol dele. Ele pode fazer um gol contra, como já aconteceu vários gols contra dessa forma, porque essa bola eu posso bater rasteira. Quando eu chego no fundo, se eu bater rasteira, esse passe tem que ser para trás. Eu não posso jogar porque você, como zagueiro, provavelmente, se você é o zagueiro do lado esquerdo, o lateral esquerdo vai estar marcando. Os 3 homens vão estar aqui na área. Esse cara aqui, ele vai tirar essa bola se você bater rasteira. Eu vejo os caras, às vezes, rasteira, eu falo, pelo amor de Deus, cavadinha, dá uma cavadinha, encontra teu atacante de frente, ou dá um passe para trás, que tá todo mundo entrando. Alguns não marcam, normalmente essa bola vai na marca do pênalti, que a maioria dos gols sai ali naquele funilzinho, né? Então, assim, é básico. Então, quer dizer, existem algumas coisas. Chega no fundo, cara, não dá essa bola rasteira. Tu passa isso pros caras? Eu passo isso pros meus laterais e falo, pelo amor de Deus, nós fizemos alguns gols assim, aí eles vêm me abraçar. É muito gostoso quando você passa alguma coisa, principalmente daquilo que você conhece melhor do que qualquer outra posição, né? E o cara faz aquilo ali, né? E jogadas ensaiadas é muito legal. E o cara vem te abraçar. É uma satisfação muito grande. Eu lembro de 2 que faziam 2 coisas que você falou aí muito bem. O Kleber, que jogou no Corinthians, essa bola entre zagueiro e goleiro. Era com a mão, né? Essa bola entre zagueiro e goleiro, arrebenta o zagueiro, como poucos. E a cavada no segundo, o Léo fazia isso muito bem. O Léo Moura. Muito bem. O Léo Moura, ele estava perto da linha de fundo, ele levantava a cabeça, ou era para trás, ou cavada no segundo. Na minha geração tiveram muitos. Para você ter ideia, por exemplo, a Copa de 86 eu quase fui convocado. Na realidade, eu recebi uma ligação da CBF, o Flamengo recebeu uma ligação da CBF, que eu seria convocado. Ainda bem que eu não fui, que o Josimar arrebentou e meteu 2 golaços. Mas a gente tinha Luiz Carlos Vinck, jogando pra caraca, o cruzamento dele também era com a mão. Paulo Roberto. Outro que cruzava muito, caraca. Raul do Grêmio. Esse Raul eu não sei quem. Raul do Grêmio jogava pra caraca também. E Zanata, que era do Bahia. Ele também era, assim, era com a mão, meu amigo. Então, assim, tinha muita gente. Acabou sendo convocado o Josimar. Josimar era o menos provável, que não era esse cara que cruzava muito, que era um volante, que passou a ser um lateral, mas tinha a vantagem. Ofensivamente, física, né? Ele era muito forte. E esse drible dele que ele fazia, né? Ele era como o Cafu, ele era muito no mano a mano. Eu era mais um cara de ultrapassagem, de cruzamento. De enxergar o espaço e... Exatamente. No momento certo, e chegar no espaço. Né? Isso, não, e, pô... E tanto um quanto... Você falou de 3 estilos diferentes, né? O Josimar, que vinha muito por dentro, que é um cara muito forte fisicamente, que é parecido com o Cafu. E você, que esse cara do espaço, que chegava no espaço, só pra, muitas vezes, com um toque na bola. Com um toque na bola. Um toque na bola. E era só uma cavadinha, não precisava força. E por isso que eu me dei muito bem na esquerda. Por quê?
Porque eu não chegava... De esquerda não precisava ficar driblando, era só chegar e cruzar. O que os extremas estão fazendo hoje, por exemplo, né? Vou falar um pouquinho aqui, rapidamente aqui, do que está acontecendo, por exemplo, com o Vasco hoje, né? A gente tem Peck do lado direito, Eric Marcos ou Figueiredo, por exemplo, do lado esquerdo, ou Ignaldo do lado esquerdo e tal. Um pé trocado. Eu já falei isso numa outra situação. Por exemplo, eu trocaria pra... Cara, você tinha, não sei se já foi vendido, já foi embora o Pedro Raul, mas você tem um Pedro Raul. Por favor, fale isso. Você tem um Pedro Raul como atacante, você tem que ter bola na área. Você tem que chegar com o pé bom. O problema é que o Peck corta para dentro, que eu sei que o Peck gosta de jogar de ponta direita ou de extrema direita, tá? Ele corta e bate para gol. O Eric Marcos, da mesma forma, já fez gol, inclusive, assim. Só que você não alimenta o teu centroavante. E se você coloca o cara com a perna boa, como eu fazia, é isso. É ir no fundo e cruzar. Então, por isso que eu dei certo na esquerda. Por quê? Porque eu ia no fundo e só dava um tapa. Era só um tapa, encontrava quantas vezes meus atacantes ali, Bebetinho na seleção, Marinho Ram na seleção, cruzamento meu, caixa. Por quê? Porque é só um tapa. Tira, você encontra o centroavante de frente. Você mata com o zagueiro, porque o zagueiro ele vai defender a pequena área. Eles não vão ficar na marca do pênalti, principalmente quando você chega dentro da área e no fundo. Então, se você der rasteiro ali, mata. Se você dá uma cavadinha. Não, perfeito. E o Léo fazia isso. Não, pô, eu sou fã do Léo, gosto dele demais. Como pouco. Tu já só via o Léo levantando a cabecinha assim, eu já sabia. Vai lá no segundo. Eu tive e não tinha nem força, né? Era só aquela cavadinha mesmo. Sem força. E o cara já vem, pum. Pô, fizemos um gol contra o Vasco também na Copa do Brasil. Só que foi mais do lado, né? Aquela que chega do lado e ele já tira aquela... Parecido com o do... Claro que dadas as proporções, né? Você e o Romário. O Léo, assim, foi realmente um grande lateral. Um grande lateral. Acho que ele, se tivesse um pouquinho mais de sequência em termos de seleção, ele... Um grande lateral. Tecnicamente, jogou demais. E tem uns caras que são inteligentes pro jogo. E foi longe, né? Pô, chegou a 40, não chegou não? O Léo jogou até 42. Pelo amor de Deus. Não carregava, pô, o Léo... Peso peníssima, né, cara? Não carregava peso nenhum, não se machucava. Pro atleta profissional isso... E tinha qualidade, né? Ajudava. E o futebol também, mais moderno, esse espaço que é de ultrapassagem, ele quase não fazia, porque era um jogo mais apoiado, Sim. que é o que é feito hoje. Isso. Um jogo em 30 metros. Né? Eu vi uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, muito interessante, que ele falou que o campo cresceu. Ao mesmo tempo que o campo cresceu, por exemplo, no início do jogo, hoje você joga num espaço maior. Antigamente você jogava do meio campo, que os zagueiros já estavam no meio campo, até a grande área. Sim. O campo cresceu. Por quê? Porque os zagueiros, laterais, eles podem já receber a bola com o goleiro. E aí começa a troca de passes ali, então você joga mais ou menos nos 50 metros. Ao mesmo tempo, o campo diminuiu. Por quê? Porque quando você já define, os caras saíram da grande área, automaticamente há uma pressão muito grande, porque a bola não pode ser entregue ao goleiro para ele pegar com a mão. O goleiro tem que ser bom com os pés. Nem todos os goleiros são bons com os pés. E aí tem a dificuldade. Então há pressão. Por isso que hoje o futebol é totalmente diferente. Porque o espaço era muito maior. Eu lembro do Gerson fazendo um lançamento lá pro Jairzinho, na ponta direita, por exemplo. Cara, não tem como. Hoje é impossível a quase jogar dessa forma. É isso aí. Entendeu? Perfeito. Então, maravilha. Hoje, o futebol mudou muito. Não, maravilhoso. Parece... É o mesmo jogo jogado de forma diferente. Isso. E o Léo se adaptou facilmente. Por quê? Porque era um espaço. Por isso que ele chegou a jogar 42. Isso aí. Porque esse jogo apoiado é um jogo mais próximo. Né? O que o Fluminense faz isso muito bem, que eles chamam de paralela cheia, que bota 5 jogadores. A gente conhece bem o trabalho do Diniz, né? Eu conheço, estudo esse bem. Nome pra mim foi novo agora, paralela cheia. Paralela cheia que eles chamam. Por quê? O que ele faz normalmente, né? Diniz, me perdoa aí, mas estudei bastante teu time. Ou ele bota 3 jogadores na linha lateral, e 2 por dentro, ou 3 por dentro e 2 por fora. E tem uma troca de posições. Né? E eles começam ali envolver o adversário. Sempre há uma infiltração do homem de dentro para fora, ou um desses 5 chega no fundo, passa para Cano, como eles fazem gol assim o tempo todo. Passa para trás pro Cano, que eles fazem muito bem isso. Isso é treinado, o Diniz é insistente nisso. Um homem dentro pisa na linha, o lateral vem por dentro. Mas o que eu digo assim, é que só que é um jogo esse jogo de posições e um jogo apoiado, que o Fluminense faz muito bem isso, né? E
e jogadores que você não precisa ultrapassar, você não precisa correr como eu corria antigamente. 40, 50 metros, dava um pique passando. Bebeto, tô passando e tal. Do campo era toda Era, sua. era toda minha, né? Era toda sua. Com esses caras ali não fez isso. Pegava um Romário da vida, o Romário não acompanhava. Então, também depois eu sofria, né? Porque o Romário começou jogando de ponta esquerda, que era o Roberto Dinamite. Caraca, porra, muito cara bom, pô. Muita Romário, história. Bebeto, Dinamite. Não, é muita gente boa.